os meus prezados irmãos que têm nos acompanhado no canal Despertai 1844, com imenso prazer, pela graça e os méritos de nosso Salvador Jesus Cristo, estamos retornando aos estudos da Palavra do Senhor, as palestras, e hoje nós temos por título Os Enganos dos Últimos Dias. Nós iremos falar do que está acontecendo hoje, em nossos dias, a sutileza de Satanás e dos seus agentes para enganar o remanescente povo de Deus. Nós iremos tratar de um assunto muito sério. Todos os temas que temos tratado aqui são temas sérios, são temas importantes. E nós iremos falar dos enganos dos últimos dias. Dois evangelhos. Qual é o certo? Está sendo apresentado hoje no mundo evangélico e dentro do movimento adventista do sétimo dia, dois evangelhos. Nós sabemos que somente o evangelho eterno é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós iremos aqui descobrir, pela graça, pelo poder de Deus, iremos discernir e mostrar para os irmãos o falso evangelho que hoje está atuando dentro do movimento adventista do sétimo dia e também dentro dos movimentos de sustento próprio. Nós iremos analisar e ver o quão sutil Satanás tem sido para destruir-nos, para levar-nos a crer num falso evangelho, em falsos pilares, em falsos princípios. Então é de importância, de suma importância, que nós, como povo de Deus, aqueles que se dizem atalaias, aqueles que se dizem que são pregadores da verdade presente, que mostre ao povo de Deus os pilares, os princípios, os verdadeiros princípios. Os verdadeiros princípios. Irmãos, nós olhamos sempre o povo de Deus. De quando em quando o povo de Deus ele entrava em apostasia em épocas passadas. E Deus, toda vez que Deus levantava um reformador ou um profeta, e a maioria das vezes esses profetas e esses reformadores nunca trouxeram toda a verdade naquele período para o povo de Deus. Mas a partir de 1831, quando Deus envia o primeiro anjo, no verão de 1844, quando Deus envia o segundo anjo, e ali a partir daquele momento, a decepção de 22 de outubro de 1844, naquela manhã de 23 de outubro, Deus agora envia o mais poderoso de todos os anjos, o terceiro anjo. E esses três anjos se uniram, e ali eles trouxeram para o povo de Deus todas as verdades que tinham sido colocadas debaixo do erro. E ali o povo de Deus começou a brilhar, Deus começou a trazer a luz da verdade presente, a luz contida no Santíssimo do Santuário Celestial. Mas chega um período da história adventista do sétimo dia, em que esse movimento também entrou em uma grande apostasia. Entrou numa grande apostasia. Períodos como 1888, em que foi rejeitada a mensagem, mas eu vou um pouco mais antes, o período de 1859, quando este movimento ele entrou no estado de Laodiceia. Mas nós iremos também focar outro ponto, a partir de 1836, quando o movimento adventista começou a enviar os seus primeiros ministros para fazer teologia, para adquirir um título nas universidades babilônicas. Na década de 50, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ali começou a mudar os pilares, derrubou os pilares desse movimento. E hoje nós encontramos um grande movimento adventista. E dentro desse movimento está sendo apresentado ao povo de Deus falsos pilares, falsos princípios, falsas profecias,
um falso evangelho e também iremos barrar com um falso reavivamento. E então Deus agora levanta os movimentos de sustento próprio. E o que acontece? Satanás também consegue passar a perna, dar uma rasteira em quase todos esses movimentos de sustento próprio. Ou eu diria todos, sem exceção. E meus prezados e amados irmãos, o que é a verdade? O que é a verdade? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde está a verdade? O que é a verdade? O que é o verdadeiro Evangelho eterno? Qual é a verdadeira doutrina das 2.300 tardes e manhãs? Qual é a verdadeira doutrina, o verdadeiro pilar da expiação? Como se faz a expiação? A expiação foi feita na cruz ou a expiação está sendo feita em nossos dias? Aonde se faz expiação? Com que se faz expiação? Quem faz expiação? Como santificar o sábado? O que se deve fazer e o que não se deve fazer no dia santo do Senhor nosso Deus? O que devemos comer? O que devemos beber em nossos dias? Deus fez um concerto com o seu povo. Mais tarde, o povo fez um concerto com Deus. Chama-se os dois concertos. Qual é o concerto que Deus fez com o seu povo no Éden? Qual é o concerto que Deus renovou com Abraão? Qual é o concerto que Deus quer renovar com cada um de nós? Qual é a mensagem que Deus enviou em 1888? Qual é a mensagem que Deus enviou para salvar o seu povo? Como se chama essa mensagem? Quais foram os mensageiros que Deus usou para trazer uma mensagem, a mais poderosa de todas as mensagens, para salvar o seu povo? O que é a justificação pela fé? Jesus Cristo, ele herdou as minhas paixões? Ele foi igual a mim? O que significa o termo estar em Cristo? Outro dia eu ouvi um sermão de um mensageiro não brasileiro, em que ele usou textos maravilhosos, como o texto de estar em Cristo, o texto das 12 pérolas no peito do sumo sacerdote, etc, etc. Mas só que ele não apresentou, ele não entendeu nem ele mesmo o que significa o estar em mim, estar em Cristo. Certo? Toda a humanidade esteve em Cristo? O que significa? Quando Jesus Cristo me perdoa, o que acontece? O que é o perdão de Deus? São temas que precisam ser estudados, são temas que aqueles que se dizem da verdade presente, o movimento que hoje se dizem da verdade presente, eles precisam esclarecer, eles precisam colocar perante o povo o que é a verdade. Porque até agora nenhum dos movimentos que surgiu aqui no Brasil, nenhum deles tem apresentado o que é a verdade. Eu chamaria a atenção dos movimentos de sustento próprio que tem aqui no Brasil, SEVES e outros movimentos, como o IAG, seus ministros e membros, que apresentassem perante o público, perante o povo, o que é a verdade. Porque até então o povo tem seguido esses movimentos de forma cega, por uma agitação, certo? Nós estamos vivendo num período de agitação. E essas pessoas não sabem realmente o que é verdade. Como se santifica o sábado, certo? O que deve comer e o que não se deve comer. Como que se faz expiação, o que é expiação. Outro ponto, nós estamos vivendo aqui, vou ler esse texto para eu concluir esse raciocínio maravilhoso que diz: 2 evangelhos estão sendo pregados atualmente entre nós. Um de ficção legal e o outro de transformação. Um do adventismo tradicional e o outro da corrupção evangélico-adventista. Qual é o certo? Qual é o entendimento bíblico e verdadeiro de justificação pela fé?
Qual é o entendimento? O Evangelho que Deus enviou em 1888, o que é pecado? Como Cristo viveu? Como funciona a expiação? Como isso impacta nossa estrutura escatológica? Nós estamos passando por uma crise de identidade hoje no movimento adventista do sétimo dia. Nós andamos pelas ruas de nossa cidade, nós não distinguimos o que é um adventista, porque todas as mulheres usam calças adventistas, né? Nós não distinguimos. Essa semana eu estava lendo o livro Mensagens aos Jovens e fui parar no tema Os Dois Caminhos. Então, irmãos, ali no caminho largo fala que está percorrendo um povo que se preocupa com o seu eu, com a sua pessoa, com a sua aparência, enquanto o outro que está caminhando pelo caminho estreito está se preocupando com a sua salvação. Então nós precisamos desses movimentos que se dizem da verdade presente, porque nós sabemos que da organização adventista do sétimo dia, esses temas jamais serão debruçados perante o povo, jamais serão esclarecidos perante o movimento adventista. Então hoje nós estamos esperando dos movimentos de sustento próprio. Por exemplo, nós temos deparado num ponto sobre crise de identidade também. Ou seja, os movimentos de sustento próprio, o IERT, o IAG, né? IERT não IAG e outros movimentos, eles precisam apresentar a TV Verdade Presente também qual é o comportamento de um verdadeiro cristão. Nós temos tratado de um tema sobre roupas andrógenas. Homens e mulheres vestindo a mesma blusa, vestindo a mesma calça, vestindo a mesma cueca ou a mesma calcinha, certo? É correto? Pode ou não pode homens e mulheres usar a mesma blusa? O que é uma roupa unissex? O que significa usar roupa unissex? Certo? Qual é o problema nisso? Como se santifica o sábado? Então, nós precisamos ser esclarecidos, movimentos. Nós precisamos ser esclarecidos. Nós precisamos que os vossos ministros, os vossos pregadores, apresentem perante o povo a verdade. Nós queremos a verdade. Mas me parece que até agora tem nos enrolado esses movimentos. Tem nos enrolado, não tem apresentado perante o povo o que é a verdade. Ou então não conhece o que é verdade ou não crê realmente no que é verdade. Não estou aqui apontando erros de fulano, de ciclano, não. Nós estamos querendo a verdade, que essa verdade seja esclarecida, seja pregada. Por quê, irmãos? O movimento adventista do sétimo dia, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a nossa igreja, tem publicado o Grande Conflito na sua íntegra, mensagens escolhidas, testemunhos seletos, testemunhos para a igreja, testemunhos para ministro, certo? E centenas, livros e livros de Ellen G. White na sua íntegra. Mas o fato da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o movimento adventista, hoje está publicando os livros de Ellen G. White, ou mesmo livros de outros pioneiros, isso não significa que ela esteja pregando a verdade. Despertemos! Despertemos! Como diz a profecia, despertai, despertai, despertai. Nós precisamos seguir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nosso tema aqui tem por título Os Enganos dos Últimos Dias. Nós iremos apresentar dentro desse série de vídeos, certo? Um falso evangelho, uma falsa justificação pela fé que estava sendo pregada entre nós adventistas, que nos levará a uma falsa chuva cirúrgica e um falso selamento. Então, para eu não ser enganado, chegar a esse percurso e ser enganado, então precisamos hoje da verdade. Então, que esses movimentos e indivíduos se levantem e apresentem a verdade, que mostre realmente o que é a identidade adventista. Porque Satanás é moleque. Satanás hoje está tentando levar o povo de Deus
a um evangelho fácil. Satanás hoje quer levar o movimento de Deus, o movimento remanescente, a uma mesclagem com o mundo. Um evangelho mais fácil, uma roupagem mais fácil. E o que tem acontecido hoje? Está uma bagunça tremenda. Uma bagunça tremenda, né? Hoje esses movimentos de sustento próprio, eles querem mostrar para nós que ser adventista do sétimo dia não é se comer, vestir, calçar, falar da forma como era antigamente, né? Que para ir pregar, fazer um sermão no púlpito, não precisa de um paletó, de uma calça social, ou mesmo de um terno, de uma camisa decente, não, certo? Que hoje nós estamos pregando o evangelho para uma geração diferente, então nós temos que alcançá-los de uma forma mais diferente, menos rígida. De forma nenhuma. Certo? Então nós iremos entrar num assunto que é muito importante. Grandes coisas estão sendo ditas em vários lugares entre nós sobre os enganos dos últimos dias. Provavelmente não está sendo dito tanto quanto se deveria dizer. Não temos admitido que nossa espiritualidade, como povo, se fixou em declínio e aumentando cada vez mais em mundanidade. Sim, isso é o que o falso evangelho tem nos levado. E a cada dia se afastando mais e mais da verdadeira chuva serôdia. Fatos e estatísticas e declarações se encontram no espírito de profecia para nos mostrar isso. Eu tenho esperado ansioso que todos esses movimentos que têm surgido traga a verdade, mas até hoje nenhum desses movimentos tem pregado a verdade, tem mostrado o que é realmente justificação pela fé, tem mostrado o que significa estar em Cristo, certo? Tem mostrado que realmente é o perdão de Deus, o que é que acontece quando Deus nos perdoa, certo? Hoje nós estamos olhando esses movimentos de sustento próprio, falando somente de santificação, sem tratar na íntegra o que é justificação pela fé. Estou esperando que eles mostrem o que é os dois concertos e até hoje nunca mostraram. E para lembrar o que me levou na época a iniciar a fazer vídeos foi quando eu ouvi uma série de palestras sobre os dois concertos e ali eu vi que os pregadores não tinham conhecimento do tema. Estavam apresentando um tema completamente muito distante daquilo que foi nos trago em 1888 pelos dois pioneiros Jones e Wagner. Meus prezados irmãos, demos continuidade. Nós iremos ler Primeiros Escritos, página 261. Eu vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e pessoas serão chamados para fora destas igrejas e receberão a verdade alegremente. Satanás sabe disto. E antes que o alto clamor do terceiro anjo seja dado, ele levantará um excitamento nestes corpos religiosos. Preste bem atenção. Satanás sabe disto. E antes que o alto clamor do terceiro anjo seja dado, ele levantará um excitamento nestes corpos religiosos. Para que aqueles que rejeitaram a verdade possam pensar que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando por estas igrejas. Mas a luz brilhará e todos que são honestos deixarão as igrejas caídas, tomarão seu lugar com os remanescentes do povo de Deus. Então aqui nós estamos olhando a tática do inimigo, né? A tática de Satanás em levar o povo a uma falsa
mensagem da justificação pela fé, um falso reavivamento. Então nós precisamos com urgência, individualmente, comprar, adquirir todo o material, todos os livros que sejam essenciais para a nossa salvação, os livros do Espírito de Profecia, adquirir tudo que Jones e Wagner escreveram, porque foram através deles que Deus enviou a mensagem de 1888. Nós precisamos saber o que é a verdade. A luz está brilhando, mas a multidão está procurando as trevas em vez da luz. Estão procurando excitamento, entretenimento, exaltação, vaidade, em vez da verdadeira mensagem que salva. Então é interessante esse texto, né? Ele levantará um excitamento nestes corpos religiosos. É vantajoso para nós conhecer nossa condição, a origem, causa e natureza de nossa apostasia, irmãos. Nós precisamos conhecer nossa condição, a origem, causa e natureza de nossa apostasia. Se nós não chegarmos a este ponto, é como diz a palavra de Deus, examinai-vos a vós mesmos para saber se nós estamos na mensagem de 1888, se nós realmente conhecemos a verdade. Leiam, lá em 4 de dezembro de 1905, ela diz, abre aspas, uma coisa é certa e logo será realizada, a grande apostasia, olha só, a qual está se desenvolvendo e aumentando e crescendo em força, e continuará assim, até que o Senhor desça do céu com um clamor. A grande apostasia a qual está se desenvolvendo e aumentando e crescendo em força, e isso em 1905. E continuará assim, até que o Senhor desça do céu com um clamor. A grande apostasia que estava se desenvolvendo em 1905 no meio adventista do sétimo dia. No meio do movimento adventista do sétimo dia. Ali, naquele período, é o período da apostasia alfa. Era o alfa da apostasia, que encontrou-se com o ômega na década de 50. Se nós necessitamos da prova manifesta do poder do Espírito Santo para confirmar a verdade no começo, após a passagem do tempo, nós necessitamos hoje de todas as evidências para a confirmação da verdade. Quando almas estão abandonando a fé e dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrina de demônios. É isso que está acontecendo hoje. Aumentou, nós estamos quase no final da grande apostasia. Certo? Uma multidão fazendo o que diz a palavra? Abandonou a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio. Será que nós estamos crendo em alguma doutrina de demônio? Será que nós estamos sendo enganados por algum espírito enganador? Será que nós estamos botando o nosso joelho no chão, Bíblia, Espírito e Profecia, para saber se realmente eu estou sendo enganado de alguma forma? Ou eu estou indo, acompanhando a multidão? Os pontos a serem notados aqui cuidadosamente são que a apostasia mencionada em 1905 aumentará até o fim. E haverá um contínuo abandono da fé e dar ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. A seguinte declaração parece indicar que chegará a um ponto alto ou crise após a morte da profetisa Ellen G. White. Ela diz: grandes coisas virão a acontecer após a minha partida, disse ela.
grandes coisas vão acontecer. Satanás trabalhará como nunca dantes, disse ela. Tudo que puder ser abalado, será abalado, como foi abalado todos os princípios. Nós devemos nos aproximar mais de Deus, porque não podemos confiar no homem ou na multidão. Devemos confiar na palavra de Deus. Então, tudo, meus prezados irmãos, que puder ser abalado, está sendo abalado. E a minha fé, eu tenho fé, aonde estou firmado? No homem ou na palavra? No assim diz o Senhor ou no eu acho? No assim diz o Senhor ou na filosofia? Aonde estou firmado? Apesar das abundantes e claras advertências dadas na palavra de Deus, parece repousar sobre a vasta maioria a firme garantia de que, enquanto os outros à sua volta podem estar enganados, eles, por serem menos do que acreditam firmemente ser a Igreja de Deus, estão seguros. Ou então, por pertencer a algum movimento de sustento próprio, estão seguros. Confiando nos seus líderes, daqueles que estão conduzindo o movimento, acham que estão seguros. A ordem de Deus é examinai a palavra, examinai as Escrituras, porque julgastes nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. A ordem de Deus é que individualmente nós pesquisemos o que é verdade. Por que não pesquisemos individualmente o que é justificação pela fé? O que é a verdadeira chuva serôdia? O que é a falsa chuva serôdia? Como se santifica e como não se santifica o sábado? O que Cristo está fazendo hoje no lugar santíssimo? Por que não examinemos? Nós estamos olhando hoje um período crítico com tanta informação, mas tanta desinformação nesses movimentos. Estamos vendo um falso evangelho sendo pregado nesses movimentos, um excitamento, uma falsa segurança. Continuemos. Esses não percebem o seu perigo, mas tão profundo é o seu adormecimento, que parece impossível arrancá-los para uma consciência do perigo em que estão. Bem e verdadeiramente escritas são as palavras de advertência das Escrituras. Aquele, pois, que cuida está em pé, olha e não caia. Então, nós precisamos dar ouvido, estar com os ouvidos atentos à palavra do nosso Deus. O último esforço desesperado de Satanás para derrubar a Igreja de Deus será a obra-prima do engano. Sim, o último esforço que Satanás está fazendo, não vai fazer, está fazendo. É a obra-prima do engano. Não será espalhada sobre o mundo ou sobre a igreja no momento, mas será tecida com subtileza, magistral, fio por fio, até ser impossível sair do seu poder enganador. O fato é que esse trabalho já está bem avançado e milhares daqueles que pensam estarem seguros estão agora mesmo enredados nos laços do engano final de Satanás. Se já estão parcialmente enganados, como podem ser esperados que escapem à última obra-prima do engano quando estiver totalmente formada? Como nós iremos escapar o amanhã
enquanto hoje nós estamos sendo enganados por Satanás. Nós olhamos hoje em nosso Brasil, eu não vou falar em outros lugares, são tantos os movimentos que surgiram, que saíram do movimento adventista, hoje se dizem serem da verdade presente, mas nenhum deles concordam entre si. Nenhum deles concordam entre si. Mas todos dizem que estão pregando a verdade. Todos dizem que estão pregando a verdade presente. Enquanto nenhum desses movimentos estão pregando a verdade presente. Nenhum deles. É um desafio? Sim, eu estou desafiando sim. Estou desafiando se, já que prega, então levantem-se e façam séries após séries de semana de oração, falando de tal tema, para esclarecer o povo. Para que o povo se desperte. Para que o povo entenda se realmente está caminhando no certo ou no errado. Demos continuidade. O conflito final que se aproxima será o último grande confronto entre os poderes da luz e as forças das trevas. Será essencialmente religioso no caráter e na natureza. O conflito final é um conflito religioso. Portanto, o verdadeiro Filho de Deus vai entender que os acontecimentos que devem ser vigiados mais de perto são os do mundo religioso. Não só nas igrejas caídas, mas também na própria igreja adventista do sétimo dia. Vejamos algumas das escrituras que revelam algo do que está para ser enfrentado. Apocalipse capítulo 13, versículo 4, profetiza a ascensão da besta e da sua imagem, e estes últimos acontecimentos finais de encerramento da história deste mundo. O capítulo 13 inicia-se com a besta semelhante ao leopardo, com a boca de um leão e os pés de um urso, e o corpo de um leopardo, declarando com certeza que mais uma vez governará sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Em seguida, vem o 11º versículo, que introduz a imagem da besta. Eu vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer da terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Observai que ele faz grandes maravilhas e engana os que habitam na terra com sinais que ele tinha poder para fazer. Esses milagres não são meras pretensões e truques. Eles são verdadeiros milagres, pois ele tem o poder para o fazer. Nós iremos ler o Grande Conflito, página 553, para expandir melhor o comentário do qual estamos fazendo. A profetisa diz: não se acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendam realizar. Vou ler mais uma vez. Não se acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendem realizar. Os milagres de Satanás nos últimos dias serão verdadeiros milagres, milagres reais. E eles serão irrefutavelmente sobrenaturais. Mas o povo de Deus não será enganado com isso, porque tais evidências não são a prova da verdade. Deixai as palavras de advertência de Cristo soarem sempre aos nossos ouvidos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, versos 24. Quais são esses sinais e maravilhas, irmãos? Quais são? Quais são esses sinais e maravilhas? Naturalmente, nós temos a tendência para procurar milagres de natureza espetacular, tais como cura de doenças, fazer descer fogo do céu e etc. Como o tipo de coisa que Satanás vai fazer, e tende a certeza de que ele fará estas coisas, mas não só. O engano é muito mais do que isso. O engano será muito mais além. A falsificação será da mensagem e do trabalho que o próprio Senhor irá fazer nesses últimos dias. De maneira que parecerá que o trabalho de Satanás é a obra de Deus. Sim, Satanás agora vai mudar a sua tática. Não que ele não venha operar milagres, curar doentes, ele vai fazer sim, diz lá o Grande Conflito. 612 em diante. Mas nós estamos aqui agora adentrando em um outro ponto do qual Satanás já está trabalhando. Uma falsificação. Será mostrado pelas Escrituras que o falso vem sempre antes da verdade. Sempre antes da verdade vem o falso. Aqueles que não são capazes de distinguir a mensagem da justificação pela fé falsa ou a contrafação da verdadeira, serão enganados e levados a seguir a falsa. E rejeitarão a justiça de Deus como obra do diabo. Tendo sido enganados em dar a sua lealdade a um falso Deus, seguirão seus ditames e orientações. No entanto, serão plenamente convencidos de que estão fazendo a vontade de Deus e a servir o próprio Senhor. Sim, irmãos.
O grande engano do qual nós iremos tratar nesse tema, o grande engano será a falsificação da mensagem da justificação pela fé. Pois é a mensagem, a verdadeira mensagem da justificação pela fé, que abrirá as portas para o derramamento da chuva serôdia, que nos preparará para recebermos na nossa fronte o selo de Deus. Então Satanás, hoje, o que ele vai fazer? O engano? Vai nos enviar, está nos enviando, ou já nos enviou, uma falsa mensagem da justificação pela fé. Certo, irmãos? Vamos comentar só mais esse tópico para fazermos uma oração. Que Satanás vem até nós como um anjo de luz, é claramente mostrado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versos 12 a 15. Mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O anjo de luz fala a verdade de Deus, irmãos, e traz consigo o evangelho de Jesus Cristo. Se Satanás vem como anjo de luz, então ele deve parecer falar a verdade de Deus. Sob todos os aspectos, tem a aparência e soa como ela, mas tal como uma nota falsa se parece e se sente como a verdadeira nota. Pois, meus prezados irmãos, a profecia nos mostra que Satanás vai se transfigurar em um anjo de luz, juntamente com os seus ministros, seus pregadores. Então ele vai nos trazer o que também? Uma mensagem quase idêntica, parecida, similar, bem parecida com a mensagem que vai trazer o reavivamento. É por isso que a minha admoestação no início deste vídeo foi para que os movimentos que hoje existem, Iaxê, Seves e outros mais, que eles se levantem, façam semanas de oração após a outra, série de palestras de tais temas, e mostrem para o povo e digam, olha, nós queremos nisso. Era isso que a igreja cria em 1844, 1850, 1860, 1888, 1890, 1915, até 1900 e tanto. O vinho de Babilônia é isso. Mas o verdadeiro colírio, o verdadeiro ouro provado no fogo, a verdadeira veste branca, esses três elementos, é isso. Essa é a verdade. E aí cabe a nós agora investigar, examinar essas verdades que esses movimentos estão apresentando para ver se realmente é a verdade de Deus, a verdade presente que santifica. Porque, meus irmãos, certo, se eu crer numa falsa verdade, e esteja distribuindo porções e porções de livros contendo a verdade, eu posso, através do meu trabalho, despertar outros para a verdade, enquanto eu posso estar me perdendo, caminhando para o abismo eterno.
Então é de suma importância que cada movimento se levante, os pastores desses movimentos, certo, se santifiquem, procurem se vestir corretamente, porque os caras estão parecendo uns roqueiros, né? Estão parecendo assim uns playboy. Então que se levante e apresente toda a verdade sobre a justificação pela fé, tudo que foi trago a nós em 1888, o que é a mensagem do primeiro anjo, do segundo anjo, do terceiro anjo. Quando esse movimento entrou no estado de miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, para que as pessoas entendam, então eu quero conhecer a verdade, eu quero a verdade. Que o Senhor nosso Deus nos conceda graça, perdão, e que todos venham entender a nossa preocupação. A nossa preocupação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.